Paz de Cristo para todos. Amém. Bom dia. Bom dia. Com uma palavra de salvação, né? Glória a Deus, que dia maravilhoso. Acordar na presença de Deus, né? Limpo, mais um dia limpo. Um dia limpo do álcool, da droga, do cigarro, né? E que a nossa mente também venha estar limpo também, né? E que nós possamos aprender mais um pouco da palavra de Deus, onde o tema eu coloquei na tela, mas o Senhor também para os irmãos aí na live aí. Como será a vida no céu? Irmão, se a gente pergunta assim, quem quer ir para o céu? Eu acredito que todo mundo quer ir para o céu. Quem que não quer ir para o céu? Uma pessoa diz assim, eu não quero ir para o céu, ela deve estar chateada com alguma coisa, deve estar decepcionado com alguma coisa, né? Mas acredito que todo mundo quer ir para o céu, certo? Só que assim, agora uma coisa que é interessante, Léo, como é que eu quero ir para um canto e eu não procuro saber onde é esse lugar? Né? Uma certa vez, Jesus reúne os discípulos e diz assim, quem diz aí o povo que eu sou? Assim, uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Jeremias, outros dizem que o senhor é Elias. E vós, quem vós dizeis que eu sou? Aí vem uma revelação de Deus para Pedro. O Senhor é o Messias, o enviado de Deus. Bem-aventurado és tu, Jonas, Pedro, porque tu não revelaste carne nem sangue. Então, assim, uma certa vez Jesus, em João capítulo 14, lá na frente, vamos ler até essa passagem, Jesus diz, não se tu vosso coração crê em Deus, crê também em mim. A casa do meu pai é muito morada, se não fosse assim, não tinha dito. Eu vou, mas vou voltar para buscar vocês. E vocês sabem o caminho. Se eu não me engano, foi Filipe, perguntou. Senhor, nos ensina o caminho. Né? Depois, na mesma passagem, Jesus disse que era o Pai. E dizia assim, mostre-nos o Pai. Ou seja, Jesus diz, tanto tempo vocês estão comigo, estão pedindo para mostrar o Pai. Muitas vezes estamos dentro da igreja, irmão, mas qual o interesse em estar na igreja? Né? Qual o significado? Estamos na igreja, se essa é aquilo que Tiago fala, capítulo 1, só em busca de nossos interesses, mas com a expectativa que nós temos, se nós morrer agora, nós temos certeza que nós vamos para o céu? Porque o que nos deixa incerto de ir para o céu é se nós não estivermos sendo fiel a Jesus, se nós não estivermos colocando em prática a palavra de Jesus. Se nós estivermos em pé, pecado. E nós sabemos. Irmão, não tem uma pessoa melhor para saber quem está certo ou quem está errado, somos nós. Está entendendo? Somos nós. Não, eu estou forte, não, eu vou para o céu. E a gente está fazendo uma coisa errada, que a gente sabe que está errado e virou iniquidade na nossa vida. Então nós sabemos, irmãos. Deus sabe. Não, irmão, peraí, não é assim não. Então Deus sabe que você vai para o inferno, que você está pecando. Não, eu tenho que ter convicção, tenho certeza. E é a mesma coisa, eu estou na casa de recuperação para quê, irmão? Para que eu estou na casa de recuperação? O nome já está dizendo, uma casa para mim me recuperar. Me recuperar de quê? Aí eu vou para a casa do Pai, igreja, casa do Pai. Se você vê, Jesus ia para a casa do Pai para fazer o quê na casa do Pai? Na casa do Pai? Orar, ouvir a sã doutrina. Ou seja, nós temos que abrir nosso entendimento para tudo aquilo que a gente vai fazer, ter consciência do que vai fazer. Aí eu quero morar no céu.
Então vai procurar conhecer, irmão. Ó, igual a pessoa, vamos supor, ela quer tirar um final de semana num lugar, ela vai de qualquer jeito? Não, ela vai o quê? Pesquisar o local. Pesquisar preço, pesquisar o ambiente, vai ver a questão dos comentários, se as pessoas comentam coisa boa, coisa ruim daquele lugar. Vai fazer uma pesquisa. Não, esse aqui, vou fechar com esse aqui. Já vai sabendo como é a frente, já vai sabendo como é lá dentro, já vai sabendo qual é o tipo de comida que é colocado, tá entendendo, no café da manhã, no almoço, na janta. Então a pessoa já vai sempre porque ela pesquisou, ela procurou saber. Aí nós queremos ir para o céu, nós conhecemos o céu, está aqui dentro da Bíblia. Mas vamos conhecer algumas coisas. Pode ser que surja esse interesse de dentro para fora. O Leonardo vai ler uma passagem que está em Apocalipse, capítulo 21, Leonardo, do versículo 1 ao 8. Leia para nós, por favor. Só um instantinho. Sei da live aí, ó. Primeiramente, obrigado por você poder compartilhar, participar conosco desses ensinamentos de segunda a sábado, tá? Por interagir, curtir coisas que é posto aí nas lives, tá bom? Você que ainda não é inscrito, quiser se inscrever, ajuda esse trabalho a crescer, a desenvolver, a alcançar mais almas para o nosso reino, em nome de Jesus, né? Louvo a Deus pela vida de alguns amigo meu que estão começando a me seguir aí, né? Adriana, Firmindo, muito obrigado aí, tá bom? Alguns irmãos que passaram pela casa como interno e hoje estão aí com as suas vidas ativas também, que estão aí compartilhando também. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, tá bom? Pode fazer a leitura. Amém. O novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada com uma esposa, ataviada para o seu marido. E houve uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? Irmão, eu estudando essa passagem, só que esse temor já vem de muito tempo, por isso que eu vigio muito nisso. Irmão, uma das coisas que, se você for ver dentro da Bíblia, o que mais fala e o mais pega, e uma coisa que mais Deus abomina e Deus não aceita, é a mentira. Irmão, e o que tem de crente mentiroso, o que tem de pastor mentiroso, o que tem de pessoas, irmãos, que jejuam, oram, sobe monte, mas não se libertou ainda da mentira. E os meus olhos é aberto, o meu entendimento, irmão, nisso.
Você vê aí, irmão, que o mentiroso, o que vai restar para ele é o quê? Junto com os outros? Lago de fogo e enxofre, ou seja, a eternidade sem a presença de Deus. Então, uma coisa que eu muito vigio, irmão, é a mentira. Para começar, o próprio Jesus, o único título que deu a Satanás é o pai da mentira. Tá entendendo? Irmão, se eu fizer uma coisa errada, eu prefiro ser humilhado, baixar minha cabeça, ouvir o que eu não queria ouvir, mas pelo menos eu estou ali falando a verdade. Eu fiz, irmão. Foi eu. Você está entendendo? Porque isso pesa muito. Irmão. Eu sou um leitor da Bíblia, eu sou um estudante da Bíblia. Eu não leio a Bíblia, eu não comecei ontem. Está entendendo? Já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse várias vezes, irmãos. Prego, ensino. Você está entendendo? E uma das coisas que pesa no reino espiritual se chama a mentira. A mentira é uma das coisas que Deus detesta, abomina, meu. E não é coisa de. A mentirazinha. Não existe isso, irmão. Uma mentira para se dar bem. Não existe isso, irmão. Isso é coisa maligna, coisa do capeta, coisa do demônio. Então eu vigio muito, irmão. Muito, muito, muito nisso. Ninguém é perfeito, tá? Mas a gente pode melhorar, porque nós estamos todo dia sendo ensinados, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia. Você está entendendo? E nós não podemos se aproveitar da mentira para se dar bem. Porque nós vamos ver casos na Bíblia que Deus não perdoa. Tem coisas que Deus não perdoa, irmão. Parece incrível. Parece incrível. O céu é um lugar além do nosso mundo, onde Deus reina. Não é o céu azul acima de nossas cabeças, Rodrigo. Nem o espaço onde o Espírito reina. Lá teremos nesse céu um corpo espiritual. E eu vou ler aqui nessa introdução, para deixar uma introdução bem aberta, para nós entendermos os tópicos que vai ser lido. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 42 até o 44, vai falar assim: pois será assim quando os mortos ressuscitarem, quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco. Mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material. Mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que, se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. E o que vai reinar no céu de Deus? É o corpo mortal ou o corpo espiritual? Espiritual. Nós temos que valorizar este corpo que hoje, segundo a Bíblia, ele já é habitação de Deus, templo de Deus. Então este corpo tem que ser o quê? Sagrado. Consagrado para Deus. Meu irmão, veja bem, nós como cristãos, nós pegamos o nosso corpo, entrega para as drogas, para a prostituição. Nós não valorizamos aquilo que Deus valoriza. Você vê que até o corpo, irmão, não vai ser desperdiçado.
ele vai ser só transformado de mortal para imortal. Ou seja, para Deus nosso corpo tem valor ou não tem? Tem, sim. Então, o que eu entendo com isso? Que nós temos um valor para Deus, cara. Nós não podemos se rebaixar ao pecado, Adilson. Gente, nós não podemos se rebaixar ao que esse mundo oferece. Esse mundo, nós vamos ver na Bíblia, não vai mais existir. O mar vai sumir. Nós vamos ver aqui algumas passagens bíblicas. Só que Deus está interessado, irmão, em nós. É por isso, irmão, que Deus luta por nós. Deus luta para nos levar a entender, irmão, o valor da vida. O que Deus tem preparado para aqueles que querem. E entende o plano que Ele tem para mim e para você. Você pode anotar o primeiro tópico aí, ó. Os 3 céus. Agora eu vou falar, Rodrigo, os 3 céus, tá? Aí você vai agora entender. O primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Tá bom? Nós vamos entender. Acredito que após cada ensinamento que nós temos aqui no dia a dia, nós vamos aprendendo. Só que é o seguinte, aprendendo a colocar em prática, o apóstolo Paulo diz o quê? É melhor nunca ter do que conhecer e não praticar. É forte isso aí, irmão. Porque aí eu vou pro inferno cheio de conhecimento. Aí eu desobedeço a Deus cheio de conhecimento. Que me valeu o conhecimento? Só para me debater com os outros? Não, mas a Bíblia diz assim. Não, mas não, peraí, vou ver se o pastor está falando certo mesmo. Tá entendendo? Não, mas não é que esse conhecimento para debater, reclamar, querer se mostrar mais do que os outros. Eu não quero esse tipo de conhecimento para mim. Se eu mostrar uma coisa para você, eu ver que você está poderando, eu disse, meu irmão, a razão e a paz, fiquei com a razão, e você está certo. Desculpa aí. Um dia ele vai dar oportunidade para o Espírito Santo ministrar nele, ele entender e ele reconhecer. Você está entendendo? Não é que uma pessoa que estuda a Bíblia há 26 anos, uma pessoa que chegou aqui, não quer dizer que ela não saiba. Mas há uma diferença muito grande para quem estuda a Bíblia por 26 anos. Irmão. Uma pessoa que chega na casa, está entendendo? E acha que o pastor está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Aí ele chega na casa e quer consertar tudo. Só não conserta a vida dele. Os 3 céus. Primeiro, você sabe, William, qual é o primeiro céu? Você sabe aí da live qual é o primeiro céu? Você vai saber agora que eu vou falar. Você sabe. A Bíblia faz referência a diferentes céus. Você sabe pelo menos quantos céus existem, Willa? Não? Como é que você quer ir para o céu, cara? Marcelo, dá para entender, Marcelo? Tô brincando, viu? Mas nós estamos aqui para aprender, viu? É uma brincadeira, viu, irmão? Estamos aqui para aprender, viu? Eu brinco assim, tá entendendo? Mas é assim para quebrar o gelo, mas nós estamos aqui para aprender. Também eu não sabia, mas um dia eu aprendi. Uma vez me fizeram também essa pergunta. Tá, hoje eu faço, eu também não sabia, só que me ensinaram e hoje eu sei. Então a gente aprende com quem sabe. E hoje o senhor ensina. Hã? E hoje o senhor ensina. E hoje eu ensino. Ensino o que eu aprendi. Né? Só que é assim, e o melhor de tudo, você aprende e você vai se aperfeiçoar nos ensinos. Você vai cada vez mais adquirindo conhecimento, pega uma peça aqui, outra ali, outra ali, outra ali, e quando é fé, você está aí com conhecimento bem avançado, bem legal. Bem afinado. Vamos lá, o primeiro céu. Rodrigo, o primeiro céu é o que você falou. Aí?
O primeiro céu, Rodrigo, é atmosfera. É a atmosfera. Ele ia falar que pouco. Mas só você pouco. Seu Rodrigo é uma vez, ó. Então, Rodrigo, o primeiro céu é a atmosfera terrestre, onde voam os pássaros e as nuvens, certo? É aqui, ó. Esse ar. É o primeiro céu. E o segundo céu, Rodrigo, é o cósmico, onde estão o Sol, a Lua, as estrelas e a galáxia. Primeiro céu, segundo céu, agora é o terceiro. Deixando está o Todo-Poderoso. Terceiro. Eu fui até o segundo céu. Que lindo. De avião? Que lindo. Tu andou de avião? Já. Então você já foi até o segundo céu. Eu fui de avião. 10 horas no ar. Bem alto, né? Legal. É lá onde tá as estrelas, onde tá entendendo aqui o segundo céu. Certo? Agora o terceiro céu é a morada de Deus, o reino espiritual, que é o destino dos salvos. Aí tem uns personagens na Bíblia que foi lá. O apóstolo João estava na ilha de Pátimo e foi em espírito. Ó, veja bem, foi em espírito. Tá vendo? No segundo céu a gente vai até no corpo de carne. Agora, nesse terceiro céu aqui, então, porque é um reino espiritual. Então, João ele foi arrebatado em espírito. E nós vamos ver uma passagem que Paulo vai dizer assim, olha a humildade de Paulo, eu conheci um homem que foi ao terceiro céu. Não sei se em espírito ou na carne, só sei que ele foi. Ele está falando dele mesmo. Foi ele que foi. Você está entendendo? E eu escutei coisas, está entendendo, que não cabe o homem ouvir. Coisas que deixam a pessoa fascinante. Paulo conta isso aí. Mas vamos ver a passagem bem detalhada que ele vai falar. Então, para nós entendermos esse primeiro tópico, que existem 3 céus. Que é a atmosfera terrestre, que é onde voam os pássaros e as nuvens. Tem o segundo céu, que é o espaço cósmico, onde estão o Sol, a Lua e as estrelas e a galáxia, né? Onde dizem que os pessoal foram até a Lua, foram em outras galáxias, não é isso? Né? Os homens aí da Lua, né? Como é? É, né? Astronauta, né? Louis Armstrong, primeiro homem da Lua. Isso. Você está entendendo? Agora eu faço uma pergunta a vocês. Vocês acreditam nisso? É porque ninguém conseguiu chegar no até hoje. Não existe nave, avião, nada que chegue no Rio. Só que assim, irmão, eles mostram vídeos, fotos, não é isso? Marcelo, aqui para nós, para ninguém ouvir. Mas ser humano são muito fácil de ser enganado. Igual Adão e Eva. Não, uma certa vez Jesus estava ensinando e Jesus disse assim, poxa, eu estou dando testemunho do meu pai, vocês não acreditam? Eu estou dando testemunho da verdade, vocês não acreditam? Se fosse outro dando testemunho de si, vocês acreditavam. Aí os pessoal não acreditam na Bíblia e acreditam que o homem foi na Lua. Eu acredito em Deus, pastor, eu acredito que o homem foi na Lua.
Irmão, é muito estreito, é muito complicado, tá? Muito complicado. Porque aí, irmão, vai estar o quê? Aí vai estar mexendo, tá entendendo, com o sobrenatural. Aí há uma diferença que aí não é um homem de fé, um homem carnal, cheio das suas cobiças. Mas é uma coisa muito complicada, irmão. Muito complicado. Muito complicado. Mas não vamos debater muito sobre isso aí, não, que isso aí não é o nosso interesse, não, tá? Mas vocês entenderam que existem 3 céus, né? 3 céus. 3 céus. E, pastor, enquanto eu faço um argumento, o senhor pode mostrar a passagem bíblica? Posso, sim, irmão. O próprio Gênesis, capítulo 1. O próprio Gênesis, capítulo 1. Está lá Deus fazendo lá os 3 céus. Aliás, os 2 céus, né? Que o primeiro já tem. Que o terceiro já tem. Quando se diz terceiro, é que começa assim daqui para cima. Primeiro, segundo, terceiro. O que você vai ver aqui Deus fazendo aqui é o primeiro e o segundo. Está lá em Gênesis capítulo 1. Ele criando. Então, assim, aí você vê que tem uma história do Big Bang, né? Ah, que a bomba estoura, tal, aí destrói, aí o povo é criado do macaco, e eu não sou criado do macaco, não, irmão. Meteoro, né? Meteoro. Você tá entendendo? Eu me lembro muito bem, lá no Ceará, tinha um livro de história no colégio, e tava lá, descendência de macaco, começava o macaquinho, quando é fé, tava lá o homem, na origem de um homem, começou de macaco. Cara, umas coisas sem lógica, umas coisas sem fundamento. Teoria da evolução. Teoria da evolução, né? Então quer dizer... Teoria. Quer dizer que aí veja bem. Então nós não somos descendência de Adão e Eva, nós somos descendência de animal. Animal é quem fez. Mas eles não contradizem, porque já falaram, é teoria, não garante nada. Não garante nada. Eles não têm fé. Exatamente. Mas é aquela coisa, mas por que põe na mente dos outros? Também. Mídia, né? Por que não impõe na mente dos outros? Né? Aí eu vou acreditar nisso e não acredito na Bíblia. Eu prefiro acreditar na teoria e não acreditar. A Bíblia é uma teoria também. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o livro de história não muda ninguém, a Bíblia muda. A Bíblia é que nem um manual para o ser humano, né? Sim. A Bíblia ensina o que é correto, o que é reto. A Bíblia é viva e eficaz. Pronto, esses livros da teoria, cadê eles? Cadê eles? Cadê? E a Bíblia acabou? Quanto mais você lê a Bíblia, mais ela fica viva. Mais ela é vida. Tá entendendo? Essas pessoas que há muitos anos atrás tentou colocar a teoria, hoje eles reconhecem, tá entendendo que era uma mentira. E a Bíblia permanece para sempre. Vamos lá, segundo tópico aqui. Vamos falar um pouco aqui do terceiro céu. Como é o terceiro céu? É uma pergunta. Segundo tópico. Mas vamos ler algumas passagens, deixa eu logo preparado aqui, filho. João, é o Evangelho, capítulo 14, versículo 2 e 3. Ô, Léo, deixa eu preparar de Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. João, quanto? João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Ô, Rodrigo, deixa preparado aí, ó, bem pertinho. Apocalipse, capítulo 22.
versículo 2 e 3. O Rodrigo é capítulo 22 de Apocalipse, capítulo 22, versículo 4 e 5. Por enquanto, nós vamos ler esses versículos. Como é o terceiro céu? Alexandre, pode ler aí para nós aí. O céu é Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Bom dia a todos, bom dia da live. Amém. Mais um dia nós se inicia. E a leitura é João 14, versículo 2 ao 3. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar vosso lugar. Enquanto eu for e vos preparar um lugar, vivereis outra vez e vos levareis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejas vós também. Amém. Olha só, como é o terceiro céu? Diante dessa leitura aí, nós podemos observar que é um lugar físico e preparado. Jesus disse o quê? Eu vou preparar e vou vir buscar. Então é um lugar que é físico e preparado. Só que esse lugar físico é um lugar físico, mas espiritual. Vamos lá, Jesus não morre? Sim ou não? Jesus não foi, vamos colocar essa expressão, foi enterrado, foi colocado no túmulo? Foi. Sim ou não? Pronto, foi. Mas ao terceiro dia os pessoal não vê Jesus? Sim. Pronto, ele ressuscitou. Lá em Atos capítulo 1 vai dizer que ele dava testemunho pelo Espírito Santo. Ou seja, ele estava ali já no corpo espiritual. Ele estava desfigurado. Foi um corpo transformado. Transfigurado não. Transfigurado é quando é desfeito. Transfigurado, né? Transfigurado é quando é desfeito. Né? O corpo dele foi o quê? O corpo dele foi passado do mortal para imortal. Foi o que nós aprendemos aqui logo no começo. Então, assim, aí, veja bem, o pessoal via Jesus normal como ele era. Você vê que depois disso aí ninguém toca mais em Jesus. Quando Maria Madalena, lá em frente ao túmulo, vai chocar, Jesus diz, não toque em mim. Você entendeu? Tomé, tocou nele, né? Hã? Tomé. Isso, mas só que aí quando Jesus chega dentro daquela casa, Jesus vai colocar Tomé à prova. Aí Jesus diz assim, Tomé, você só acredita se vê? Então toca aqui. Aí ele permite Tomé tocar. Só que Tomé não toca, né? Ele manda o Tomé tocar. Você está entendendo? Mas vê o corpo de Jesus como é que está, imortal. É tanto que lá em Atos capítulo 1, eles veem Jesus o quê? Subindo para o céu. Como é que Jesus desce do céu? Alguém sabe? Hã? Não? Pronto, Maria fica grávida. Eu vi um bebo uma vez dizer assim, ei, tá pregando aí, Jesus o Espírito Santo, tá entendendo? Ele é um adúltero. Porque ele pegou Maria era de José. Você é um infeliz do capeta, mano. Pregando o evangelho aqui, já usa o capeta pra falar um negócio desse. Não esqueço nunca disso. Isso lá no Ceará, irmão, tava pregando. Lá numa pregação de rua, cara. Que o Espírito Santo era adúltero. Porque o Espírito Santo pegou Maria e Maria era de Jesus, cara. Esqueci nunca isso que o capeta falou. Maria era assim, era assim, igual o noivado hoje. O noivado hoje, como é para ser o noivado? Vamos supor, o casal ficou noivo, certo? Pronto. Então ali marca o dia do casamento. Não pode ter relação
Tá entendendo? Uma coisa santa, uma coisa de Deus. Não pode ter relação antes do casamento. Se tiver relação antes do casamento, é fornicação. Maria não teve relação antes do casamento. Só que Maria concebeu pelo poder do Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo 2 fala sobre isso. Tá entendendo? Aí os pessoal gostam de distorcer a Bíblia para, sei lá, para aparecer, para, sei lá, meio do ser humano é muito complicado. Mas vamos lá. Então nós entendemos aqui, João capítulo 14, versículo 2 e 3. Há um lugar físico e preparado. Tá? Vamos aqui, eu vou ler aqui, ó. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Eu vou ler aqui. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Ou seja, como diz aqui, ó, é um lugar glorioso. Tem um lugar preparado para nós, irmão. Que esse lugar nós não vamos ver mais atormentado. Nós não vamos passar uma noite sem sono por causa da ansiedade, por causa da preocupação. Ele deixa bem claro no versículo 4 aqui. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas passaram. Ou seja, essas coisas que nós passamos aqui, irmão, nós não vamos passar no céu, Marcelo. Nós não vamos passar aqui, cara. Nós não vamos. Por isso, irmão, que Deus colocou no meu coração ontem para me trazer essa mensagem, esse ensinamento. Para nós entendermos que se nós abrir o nosso coração para receber a palavra, aceitar a proposta de Deus, logo, logo esse tormento vai passar. Glória a Deus. Logo, logo isso vai passar. Precisamos entender. Agora, olha só, além de um lugar físico e preparado, é um lugar também glorioso. Aí vamos entender o que Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 vai falar, Léo. Mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Ou seja, nós vamos ter, irmão, um estado de perfeição. O que é isso? Vamos viver lá sem pecado. Nós vamos ter um corpo transformado. Esse corpo que nós temos hoje, como Paulo fala em Gálatas capítulo 5, que é uma luta dentro de nós da carne contra o espírito contra a carne, lá nós não vamos ter essa luta. Porque lá nós não vamos estar no corpo só de carne. Lá nós vamos estar no corpo imortal, no corpo transformado, no corpo totalmente espiritual. Então nós não vamos ter desejo lá pelo pecado. Porque veja bem, nós fomos criados da onde? Da terra. E da terra que faz o quê? A cachaça, a droga, o cigarro. Na terra que está o pecado. Cocaína. Tudo que não presta. Então o nosso corpo, ele o quê? Ele deseja essas coisas. Ele deseja essas coisas. Então por isso que há uma luta hoje e a decisão sempre está sobre nós. A quem vamos alimentar, a quem vamos servir? O espírito ou a carne? Só que lá no céu, irmão, nós não vamos ter essa luta, graças a Deus por isso. Nós não vamos ter. Rodrigo,
Apocalipse capítulo 22, versículo 4 e versículo 5. Por favor. Vamos lá. E verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus ilumina e reinarão para todo o sempre. Amém, obrigado. Olha só, irmão, no céu vamos ver Deus face a face. Irmão, uma das coisas que quando eu aprendi muito cedo no cristianismo, eu almejei que um dia eu vou ter uma oportunidade de ver Deus face a face, como Ele é. Só que para me almejar isso, eu tenho que lutar contra o pecado aqui na terra. Para me alcançar isso, eu tenho que me esforçar para ir para onde Ele está. Porque o Rodrigo leu no versículo 4, verão o seu rosto. Se nós, na nossa imaginação, nós achamos, irmão, um Deus perfeito, maravilhoso, poderoso. Você olha, irmão, para a criação, você vê o homem, por mais sábio que ele seja, por mais que a tecnologia dê toda a estrutura, como é que ele vai fazer um céu? Como é que ele vai fazer um mar? Não falo um lago, eu falo um mar. Como é que ele vai estabelecer uma lua? Como é que ele vai estabelecer um sol? Não vai, irmão. Aí você automaticamente entende que há um ser superior a todos neste mundo. Que criou e sustenta a sua criação até o dia de hoje. Aí nós devemos almejar, conhecer, vou usar essa expressão assim, essa pessoa. Aí é digno de nós corrermos atrás de conhecer Ele. Nós somos sustentados por uma pessoa que nós não conhecemos de verdade. Forte. Nós vivemos num ambiente que não foi criado por nós. Nós temos a existência de alguém que nós não conhecemos, que nos dá o fôlego de vida, o ar que nós respiramos. Esse merece todo esforço, toda dedicação nossa, porque esse é incomparável. Esse é incomparável. Ele merece. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu não quero gastar a minha vida lutando contra o pecado em vão, não, cara. Para no dia da minha morte eu não entrar no céu. É a mesma coisa. Você passar 6 meses dentro da casa de recuperação e sair daqui e voltar a beber, cara. Você passar 6 meses dentro da casa de recuperação, sair daqui e voltar a fumar, cara. Você passar 6 meses dentro da casa de recuperação e voltar a cheirar cocaína, cara. Para com isso, irmão. Para com isso. Tá entendendo? Para. É a mesma coisa de uma pessoa que se diz crente e morre e não vai pro céu, cara. Tá lá na igreja, glória a Deus, aleluia. Mas quando morrer não vai pro céu. Por quê? Porque tá fazendo coisa errada por trás. Ninguém sabe, mas Deus sabe. E prestação de conta não é com o pastor. Prestação de conta é com Deus. Você tá entendendo? Eu não quero passar o que eu passo aqui, irmão, e morrer e ainda ir pro inferno.
Oh, não, Deus me livre, irmão. A gente vai amadurecendo, gente. Cada ano que passa, se a gente for fazer uma reflexão no final do ano que passou, quantas coisas nós conseguimos vencer, quantas coisas também nos levou a nós cairmos. Só que aí a gente tem que tomar uma decisão. Nesse ano que vem eu não quero cair nessa mesma armadilha. Esse ano que vem eu não quero ser tão frágil ao pecado como fui esse ano. Porque eu quero finalizar o ano mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aí eu passo o ano todo dia na casa de recuperação, Natal, Ano Novo, eu vou beber, usar droga e fumar. Depois eu volto de novo para a casa de recuperação, passo mais um ano. Mas chegou as festas, eu saio de novo. Já peguei gente assim na casa aqui. De passar um ano comigo. E Natal, tá entendendo? Sair. Peguei. E depois, quando passar, voltar de novo. Em janeiro. Então, são umas reflexões, irmãos, experiências de vida, que eu pego e disse, eu tenho que me esforçar para não cair nessa mazela. Porque se eu almejar isso aqui, irmão, se eu almejar o que foi lido aí, irmão, Deus vai se revelar como Ele é, irmão, é prazeroso. Hoje nós servimos a Deus por fé. O que é fé está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a convicção e a certeza das coisas que se espera. Satanás, que era luz, via Deus face a face, perdeu a benção. Adão e Eva via Deus face a face, perdeu a benção. E nós, irmãos, servimos a Deus, mas Moisés estava no corpo de carne, né? Moisés estava no corpo de carne, eu falo dos seres espirituais, né? Porque Adão e Eva não era carne, Satanás não era carne. E eles vacilaram. E nós nunca vimos Deus e nós acreditamos em Deus, nós servimos Deus. Então há uma diferença. Eles viam Deus e não acreditaram. Não creram na sua palavra. E nós que nunca viu Deus, estamos aqui, irmão, para a glória de Deus, acreditando na sua palavra. É fé, né, pastor? Isso. Aí, o bom é que ele está dizendo aqui no versículo 4, capítulo 22, que nós vamos ver o rosto dele e vamos ver ele do jeito que ele é. Só que para isso nós temos que perseverar, tá, gente? Perseverar. Perseverar. Como é o terceiro céu? Um lugar físico e preparado. É um lugar glorioso, um estado de perfeição sem pecado. No céu vamos ver Deus face a face. Aí você pode perguntar assim, não, pastor, mas lá tem hora de ouro, tem aquela coisa. Aí está falando da Nova Jerusalém, tá? Então não estou falando da Nova Jerusalém. Né? Falando aqui do céu. Que na verdade, assim, é muita informação, estou trazendo só algumas coisas, sabe? É muita informação, estou trazendo só algumas coisas básicas para nós podermos ter um entendimento e um interesse e saber um pouco de algumas coisas que tem no céu. Amém? Vamos aqui para o terceiro céu, que aqui. O terceiro céu, não, perdão. Vamos aqui para o terceiro tópico, que eu vou me esticar mais um pouco nesse terceiro tópico aqui. O que não haverá no céu? Nem choro, nem lágrimas, nem dor. O que não haverá no céu. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Como é que está escrito aí, ô Leonardo, aí na Bíblia aí, que você leu? Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Agora, Marcelo, você que é um cabo inteligente, eu te pergunto, e esse mar foi para onde?
Para onde que foi essas águas, irmão? Tanta água. Mais água. Joga uma pessoa no oceano, irmão, sem a bússola, sem o direcionamento, não tem fim. Cada vez mais ela se perde no oceano. Tanto ela extensa, tanto na profundidade. É muita água. O ser humano não conseguiu chegar na profundeza do oceano. Não, bicho. Irmão, Marcelo, as profundezas do mar tem abismos. Depois que ele nem tem abismos. Existe, né, pastor? Tem abismo. Agora veja bem, o que não haverá no céu, não haverá mar. Não tem mar, não. Vou meter uma regata aqui, tá? Hoje é um domingão de praia, tá entendendo? E aí, paizão, fica aí, tá entendendo? De boa aí, que eu vou ali curtir uma praia. Vamos lá, Miguel, Gabriel, Arcanjo, tá entendendo? Vamos lá pegar um bronze. Vai ter isso lá, não. Tempo de oração. Mas o que me chama a atenção, que é isso aí que me faz eu ficar fascinado mais ainda por Deus. Que o mar que nós vemos hoje não vai ver mais. E se eu tiver uma oportunidade, vou perguntar ao meu pai: o que o senhor fez com o mar? Carabachudecai. Só que tem uma passagem bíblica, chegou a me arrupeio, que a Bíblia vai dizer que todas as águas do oceano cabem na concha da mão de Deus. Todo o oceano cabe na concha, que é isso aqui, da mão de Deus. Olha o poder, a majestade, o domínio, o controle que tem o meu pai e o teu pai. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós se perturbamos por pequenas lutas, tribulações. Nós se tornamos homens de pequena fé porque surge algo que a gente acha que é impossível. Ele falou desse homem pequeno nas fé, eu só não sei lembrar. Pedro, meu filho. Pedro, né? Pedro era muito igual tu, homem. Eu não sou ruim, não. Você é o Pedro, né? Não, ruim não, mas nós somos homens de pequena fé. Você que disse que era ruim, eu não falei não, viu? Então nós estamos falando homem de pequena fé, eu também sou, irmão. Tem hora que a gente quer, tá entendendo? Mas o que nós estamos aprendendo, olha só, irmão. Se o mar cabe na concha da mão de Deus, irmão, tem alguma coisa impossível para Deus resolver para nós? Não. Só que o grande problema que nos afasta de Deus agir a nosso favor é a fé. É pequeno. Por causa dos pecados também que nós herdou de Adão e Eva, né? Então a ansiedade, o desespero do ser humano não deixa que... Só que não coloque na sua cabeça não, porque aí vai entrar aquela palavra de hereditário, tá? E quebra a maldição. Tá entendendo? E quebra a maldição. Porque se fosse assim, a minha parentela todinha, irmão, todinha, irmão, é da bagaceira. Cachaça, prostituição e tal. Mas quando eu tive um encontro com Jesus, isso foi quebrado da minha vida. É tanto que meus filhos não são assim. Sim. Mas é de família para família. Que aí usa-se a palavra, tem outros que assim, a gente levanta algumas coisas aqui e muitas das vezes pode se tornar até debate, questionamento lá na frente, porque uns acreditam nessa questão do hereditário, outros não acreditam, aí por isso que vira debate, polêmica, você está entendendo? Mas o meu entender da questão de hereditário é isso aí.
que é de passar de pai para pai. Só que quando você aceita Jesus como Salvador, muitas maldições é quebrada. Você está entendendo? Muitas maldições. Essa questão de Adão e Eva, amém. Mas veja bem, lá em João capítulo, versículo 12, ali quebra. João que, pô? João capítulo, o Evangelho, João capítulo 1, versículo 12. Aí essa questão quebra, sabe por quê? Porque aí eu herdei certo corpo de Adão e Eva, mas em Cristo Jesus eu herdo o corpo o quê? Espiritual. Já era, filho. Ele é bom, ele, tipo, você fez um pecado, quer dizer que Deus... Não é que você fez um pecado. Se você fez um pecado, entrou arrependimento. Está falando do corpo de pecado. É diferente do corpo de pecado. Em questão de você eliminar o pecado, é o arrependimento. Pecou, se arrependeu, Deus te perdoa. Entendi. Tá entendendo? É diferente. É igual nós aqui, irmão. Nós estamos aqui e quando nós estivermos, nós vamos estar com esse corpo de carne, que é o corpo que herdou de Adão e Eva. Certo? Só que agora, pelo conhecimento de Cristo, pela palavra, Cristo em nós, a palavra entrando em nós, o que agora vai acontecer? Esse corpo ele pode ser agora transformado pela palavra. Ou seja, outra hora eu servia a carne, servia o pecado, agora eu sirvo a Cristo pela palavra. Então o corpo agora vai estar escravizado, o corpo agora vai sofrer, porque eu não vou fazer a vontade dele, eu vou fazer a vontade de Deus. Deu para entender aí? Amém. Graças a Deus você entendeu. Vamos aqui. É porque confunde essa coisa. Não, mas nós estamos aqui para aprender. É problema. Se eu souber, eu ensino. Se eu não souber, depois eu vou, estudo Mas foi bom. e trago. Foi bom, pastor. Amém? Vamos lá aqui. Então, não haverá má. Vamos ver aqui no versículo 2, versículo 3. Apocalipse, quem está para Apocalipse aberto aí? O Rodrigo? Lê o versículo 2 e o versículo 3 do capítulo 21. É o capítulo 21, viu? Não é o 22, não. Aí, pastor. 2, 3, versículo 2, 3. Vamos lá. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, preparada com uma esposa adornada para o seu marido. O 2 e o 3, né? Isso. Esse é o terceiro. E ouvi uma grande voz do céu que me dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Amém. Obrigado. Vocês deixam aí aberto em Apocalipse, nós vamos sempre ler mais em Apocalipse aqui, tá? Aí, olha só, veja bem, irmão. Eu quero que vocês prestem atenção no algo. O que não haverá no céu, não haverá mar, não haverá separação entre Deus e o homem. O irmão leu aqui no versículo 2, versículo 3, capítulo 21. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Quem foi que fez essa cidade, irmão? Jesus. Deus. Ela desce do céu preparada. E nessa cidade não vai ter exceção de pessoas. Nessa cidade não vai ter orgulhoso, não vai ter mentiroso, não vai ter enganador, não vai ter prostituto. É uma cidade santa, preparada para os santos. Ou nós, irmãos, se conserta agora, ou nós tomamos uma decisão agora, porque senão nós não vamos fazer parte dessa cidade, que é uma cidade santa.